Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, esse nosso programa semanal, que nos convida a reflexões, onde nós aqui estamos sempre propondo temas que estão muito próximos à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Hoje, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Poxa, mas o Evangelho a gente lê em casa, né? Fazendo o Evangelho no lar, o que é muito bom. O Evangelho a gente discute a todo momento. Muitas pessoas se utilizam da Bíblia, né? Tanto o Velho Testamento, que recebe o nome de Bíblia, como o Novo Testamento, que recebe o nome de Evangelho. E esse meu estudo que eu vou fazer nesse nosso encontro é uma análise que eu achei muito interessante quando eu vi um palestrante falando dessa forma. Eu falei, opa, espera um pouquinho, eu vou me aprofundar um pouco nisso. Vamos ver que o Evangelho, ele não tem todo o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem todo o Evangelho que está lá nas igrejas tradicionais e foi colocado na ótica espírita. Nós podíamos dizer, se esse livro não chamasse o Evangelho segundo o Espiritismo, ele podia até chamar o Espiritismo segundo o Evangelho. Mas vamos ver, o que acontece é que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado, foi publicado em 1864, já foi o terceiro livro da estrutura da doutrina espírita. Como todos nós sabemos, a doutrina espírita ela nasce como uma ciência experimental, uma pesquisa. Percebe-se que ela está moldada a toda uma filosofia de vida em função da reencarnação, em função da lei de causa e efeito essa pronunciada por Jesus, e isso acaba gerando uma filosofia de vida. Já que a vida continua, já que tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta, seja uma atitude positiva e edificante, uma atitude equivocada. Então, esse contexto de ser uma filosofia, uma ciência, até aí tudo bem, chegamos à doutrina espírita, mas faltava alguma coisa. E percebeu-se que os espíritos comunicantes, eles tinham mais evolução ou menos evolução. E quando essa evolução era elevada, percebia-se que a pessoa, o espírito, ele era portador de qualidades morais muito profundas. E verificou-se a proximidade desses espíritos evoluídos com a doutrina proferida por Jesus. Verificou-se depois que aquilo que Jesus nos trouxe tem muito do Espiritismo, mas muito. Na época de Jesus fazia sessão espírita, vamos falar assim. Espíritos se pronunciavam nas reuniões de Jesus. Claro que você não vai achar isso em em livro nenhum, tradicionais, das igrejas tradicionais, você não vai achar isso em lugar nenhum, porque é algo que sempre foi escondido. Mas é fato, a reencarnação, todas as religiões no passado sabiam da sua existência, mas eliminaram. A vida após a morte, essa história de céu e inferno nunca funcionou, não tem base, não se sustenta. E aí, Kardec percebeu que ele precisava de um outro elemento para fazer parte dessa descoberta e que faz com que tudo se interligue. Foi aí que ele percebeu que ele estava de frente com uma estrutura de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. O Livro dos Espíritos pode pronunciar bem a filosofia espírita. O Livro dos Médiuns, pelas suas experimentações, podemos ver que era o comecinho, o início de uma ciência.
Agora, o Evangelho vem trazer uma espécie de junção disso tudo. O Evangelho baseado nos ensinos de Jesus. Então, eu escrevi ali, Kardec busca revelar o sentido moral e espiritual do Evangelho, conduzindo o leitor à vivência prática da caridade e da reforma íntima. Então, a gente percebe que o Evangelho é muito mais do que simplesmente um livro que resume os ensinos de Jesus. O Evangelho é composto de 28 capítulos, dividido essencialmente em 4 partes, que é o que eu quero conversar aqui. Eu até anotei aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 5, se você perceber, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a forma com que os Espíritos prepararam na espiritualidade e trouxeram para Kardec, fala de Deus. Trata da origem divina de todas as coisas e da justiça de Deus. Então, nós vamos perceber no capítulo: não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Da onde vem isso? Justamente da existência de Deus, de sua justiça. Puxa, é simplesmente maravilhoso. Então você percebe que a primeira parte, vamos chamar assim, vai ser o trabalho dos espíritos em concentrar ali todo um estudo, toda uma percepção da existência de Deus. Então podemos fazer uma síntese dizendo: compreensão racional da divindade e das leis morais. Deus é soberanamente justo e bom e o universo segue uma ordem moral perfeita. Porque os ensinos de Jesus não estão vinculados só ao planeta Terra, é para todo o universo. A lei do amor é em todo o universo, a lei de justiça é em todo o universo. É que nós estamos circunscritos apenas no planeta Terra, mas sabemos que não é somente a Terra que é habitada, em diferentes formas de vida. E aí nós vamos para a segunda parte. A segunda parte vai do capítulo 6 ao capítulo 10. Nesse momento, os Espíritos tentam trazer para nós um resumo de Jesus, da figura do Mestre, do que ele representa para todos nós. Então você vai ver lá, Cristo Consolador, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados de puro coração, bem-aventurados mansos e pacíficos, bem-aventurados misericordiosos. Tudo isso está conectado às promessas, ao que Jesus nos traz, quando ele vai nos dizer: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, venho mostrar essa figura maravilhosa que é o nosso mestre maior, nosso irmão maior, o Mestre Jesus. E é muito interessante porque, por que Jesus? Porque se nós temos uma busca para alcançar alguma coisa a mais, a nossa vaidade sempre vai dizer: eu quero chegar a Deus, eu quero... É muito lindo isso, mas vamos ser práticos. Se nós conseguíssemos chegar próximos a Jesus, já teremos andado muito, muito, muito. Sim, entre nós e Jesus ainda existe uma estrada infinita. Estamos falando aí de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de reencarnações ainda, para nós nos desligarmos totalmente de qualquer vínculo material e adentrarmos com profundidade ao amor, a todos os sentimentos nobres. E a partir daí, poder falar como Paulo falou uma vez: eu não sei se eu estou no Cristo ou Cristo está em mim. De tamanha identificação que ele estava naquele momento da vida dele com o Cristo. Mas aí o Cristo vai mais longe quando ele diz: eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Então você vai vendo a envergadura desse Espírito. Então, como Jesus é o nosso modelo de pureza e amor, seus ensinamentos inspiram a renovação moral e espiritual do ser. Jesus nos inspira a pensarmos, a analisarmos e, vamos dizer assim, desenvolver
ou despertar é melhor, despertar a consciência nossa, a nossa profunda consciência. Aí nós vamos para a terceira parte, o homem e o próximo. É nesse momento que o livro Evangelho segundo o Espiritismo vai trabalhar a nossa relação com o mundo. E é nesse momento que ele vai falar o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, amai-vos vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, fora da caridade não há salvação. Ou seja, capítulos que vão mostrar a necessidade que nós temos de nos conectarmos ao próximo, vivenciarmos a nossa vida nesse interrelacionamento, essa descoberta que precisamos do próximo e o próximo precisa de nós, que nós somos espíritos que precisamos viver em sociedade. E o Evangelho, ele é um grande marco para isso. Ele vem nos mostrar como se machucar menos. É um espetáculo, sem dúvida nenhuma é um espetáculo o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. Então, a moral espírita assume caráter ético-social. O amor e caridade são os pilares da convivência humana. Não tem como, não tem como. É importante que a gente entenda que caridade aí não está sendo colocado apenas como o ato de dar coisas materiais. A caridade aí, ela é vista de uma forma muito mais ampla. A forma com que você fala, a forma como que você ouve, a forma como você enxerga as pessoas, a sua geração de pensamentos, tudo isso são processos de caridade. A caridade para ajudar alguém, seja materialmente, seja moralmente, seja intelectualmente, a nossa necessidade de ajudar. Precisamos sempre ter em mente, melhor ajudar do que ser ajudado. Sempre que nós pudermos, nós precisamos ajudar, colaborar, coparticipar. É caridade eu procurar destruir o ego que está em mim. Porque eu destruindo o ego que está dentro de mim, eu vou ser menos irritado, eu vou perdoar mais, eu vou entender o próximo. É muita coisa, é maravilhoso, mas precisamos pensar assim. Então, essa terceira parte, ela vai justamente trabalhar a nossa relação com o mundo. A quarta parte vai tratar eu escrevi assim, transformação interior. Foca na reforma íntima, na coerência entre fé e ação, na comunhão com o divino. Porque só ter fé não resolve. Nós precisamos agir. E mais elevado seria eu agir tendo fé. Eu vou fazer as coisas e tenho fé que as coisas vão acontecer como precisa. E se não acontecer, alguma coisa saiu errado, eu vou ter que repensar e corrigir. Porque se tem alguma coisa que está desequilibrado, somos nós e não Deus. Porque nós aprendemos e o profundo da nossa consciência nos leva a entender que Ele é soberano em tudo. E acho que a maior parte das coisas que se atribui a Deus é uma coisa humana, é criado por um homem. Se você parar, esquecer toda a religião, esquecer todas essas coisas, pensar quietinho num canto, Deus, supremo no universo, então Ele não vai te pedir nada. Ele te fez para você ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha tudo de bom. Mas e os castigos de Deus? Não existe. Deus não castiga ninguém. A espiritualidade superior não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos. Nós é que criamos problemas para nós. Nós precisamos acordar. Eu preciso acordar. Nós precisamos desenvolver dentro de nós caridade, amor, compreensão, respeito, perdão e todos os sentimentos que vão nos elevar, vão nos transformar em pessoas melhores. Mas não estou falando o amor da boca para fora para aparecer. É amor de verdade.
aquele amor para fazer poesia linda, bonita e ganhar prêmio. Não é nada disso. É o trabalho de verdade, de mudança. Então essa quarta parte, veja lá, alguns capítulos. Os trabalhadores de última hora. Buscai e acharei. Pedi e obtereis. A fé transporta montanhas. Tudo aquilo, capítulos que vai nos fazer refletir para modificar dentro de nós. Então você começa a perceber aí que a doutrina espírita é extremamente completo. O Evangelho conduz o ser ao autoconhecimento, à prática consciente do bem e união com Deus. Tudo de uma forma muito consciente, sensata. Porque a gente vai perceber que a doutrina espírita, ela não é mais uma religião no mundo. O mundo não precisa de mais religiões. Nós temos na religião católica vários segmentos. Na religião protestante, então, um monte de segmentos. Das religiões espiritualistas, um monte. Nas religiões orientais, fantásticas, com grandes conhecimentos, maravilhoso. A doutrina espírita não vem para esse tipo de coisa. O objetivo fundamental da doutrina espírita é acordar a gente para alguns tópicos e que esses tópicos, ao serem percebidos e entendidos, nos faz mudar. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar, não, porque normalmente espírita, nós espíritas somos muito vaidosos, nós deixamos a nossa suscetibilidade ela se ferir com muita facilidade, pois somos extremamente orgulhosos, mas são os doentes que precisam de médico. Nós somos esses doentes. E a ferramenta maravilhosa que nós temos em mãos é a doutrina espírita e o grande e maravilhoso Evangelho. Chega em casa, você está um pouco angustiado, pega o Evangelho, abre ao acaso, leia com calma aquele capítulo, medite nele, você vai ver que sempre vai ter uma resposta, vai ter um canal, vai ter uma explicação para aquele momento. Não tem solução, a solução que vai encontrar somos nós. Não tem uma varinha mágica que vai abrir um portal do céu dourado e vai destruir todos os seus inimigos e vai transformar você numa pessoa feliz. Percebe que o que a humanidade almeja é um Deus que defende o seu povo contra os outros, e hoje existem várias sociedades no planeta pensando assim. E isso é puro egoísmo, pura vaidade, pura prepotência. Ninguém é melhor que ninguém. O Evangelho é um resumo de bons comportamentos, de boas ideias, é um manancial de conhecimento que eu preciso para o meu equilíbrio. O Evangelho segundo o Espiritismo é um itinerário de ascensão moral, da compreensão de Deus à vivência do amor. É um guia de autotransformação espiritual. Isso é verdade. Esse é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você abrir o Evangelho, leia com muito carinho, medite sobre essas palavras e vamos procurar fazer aquilo que é o objetivo da doutrina espírita. Finalmente, o que é o objetivo da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita existe? Você pode criar 1000 filosofias, falar um monte de coisa bonita, usar palavras maravilhosas, mas no fundo, o objetivo da existência da doutrina espírita é único e exclusivamente para fazer a nossa reforma íntima. É nós mudarmos. Os espíritos vêm contar, acorda, a vida continua. Acorda, a lei de causa e efeito. Para que nós nos modifiquemos. E na medida que eu me modificar, na medida que eu começar a viver esse Evangelho, a primeira impressão que eu vou ter é que o mundo melhorou. As pessoas são mais legais. Não, o mundo não mudou nada. O mundo continua sendo aquele mundo que, por enquanto, nesse estágio que ele está, um mundo muito difícil, de revolta, de muita dor,
de muito sofrimento, onde o mal impera sobre o bem. Não adianta queremos inventar e encher de purpurina, não. Essa é uma realidade. Como disse Jesus, temos que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Tenhamos a brandura de uma pomba, mas a esperteza de uma serpente, porque o mundo é muito difícil. Mas estamos aqui para aprender, para evoluir. Aquele texto de Baruch Spinoza sobre o Deus conhecido por Deus de Spinoza é muito sério, quando vai falar sobre Deus querendo o nosso bem. E o Evangelho, então, ele vem tentar mostrar isso. Deus, Jesus, a nossa relação com o mundo e a nossa relação conosco mesmo. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos assistir o nosso programa e esperamos todos no próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal.